Agora, a terceira razão pela qual o dia mais importante da vida da pessoa é o dia que se encontra com Jesus, a sua conversão, é porque Jesus disse: coisas maiores vereis. Ele disse com Natanael: Natanael, não fique impressionado com o que eu vi não, Natanael. Coisas maiores tu verás, Natanael. Foi o que ele disse para Natanael. Ficou assustado quando Jesus disse isso. Mas na verdade, Natanael viu mesmo, mano, naquela época. Viu mesmo. Natanael viu um homem morto há 4 dias e ser ressuscitado, chamado Lázaro. Natanael viu o filho da viúva deitado e morto, já indo para ser sepultado. De repente ele é ressuscitado, ele volta para a sua casa com a sua mãe. Natanael viu mesmo quando ele viu o chefe de Jericó cego sendo curado instantaneamente e tornando a sua vista. Natanael viu mesmo quando ele viu Jesus, o Cordeiro de Deus, pendurado no Calvário, ele dizendo: está consumado, os nossos pecados levados sobre a cruz. Natanael viu mesmo quando ele viu o túmulo vazio de Jesus, e agora ele foi ressuscitado ao 3º dia, e depois ele se reuniu com os 500 discípulos do Senhor Jesus, e Jesus subiu ao céu dizendo: da mesma forma que eu estou subindo, eu voltarei outra vez para buscar vocês. Natanael viu mesmo. E nós vemos também. Estamos já em 2008, e Deus continua operando, continua fazendo milagre, continua fazendo proezas, e continua Deus curando para a glória do Senhor Jesus. Deus não mudou, amados. Deus não mudou. Eu me lembro uma vez que estava lá na igreja, quando eu pregava, culto de quinta-feira, culto de terça-feira, culto de oração. Ninguém ia para o culto. Eu não podia ir para o culto porque era um horário que eu não dava. Mas o pastor me ligou, falou assim: olha, nessa semana, esse mês aqui eu quero que você vá para o culto terça-feira, porque o irmão pediu um culto, não pode ir. Eu fui. Quando eu cheguei no culto, amado, tinha uma igreja com 200 e poucas pessoas. No culto tinha 6 pessoas. Preparei a mensagem para que me acabe todo, fiquei lá 6 pessoas. Aí eu, meu Deus do céu, como é que pode? Você não gosta de orar, não. Aí eu peguei, fui atrás saber por quê. Sabe que o culto era ruim? O que era o problema? Aí eu fui descobrir isso aqui, irmão. Os irmãos estavam em outra igreja. Aí eu me perguntava: mas por quê? Não, irmão, porque na outra igreja o Senhor batiza com o Espírito Santo, faz maravilha e tal, não sei o que. Aí, meu irmão, mas o Jesus que está lá, o mesmo que está aqui, rapaz. É o mesmo Deus. O Deus que está nessa igreja é o mesmo que tem aqui. Aí eu cheguei no culto de domingo e falei assim: olha, culto de terça-feira que vem agora, eu vou fazer uma prova de Deus agora. Deus opera maravilha no culto aí numa igreja aí. Os irmãos estão indo para lá. Amém. Eu não estou proibindo os irmãos ir para lá, não. Mas o mesmo Deus opera aqui também. E nesse culto agora de terça-feira agora, vou chamar vocês, quem lhe batizar o Espírito Santo, venha. Porque Deus vai fazer milagre, vai fazer maravilha nesse culto. Pode ir. Terça-feira eu mato para a igreja quase a metade. Preguei, quando terminei de pregar, comecei a orar. Vamos orar agora. Meu irmão, nem eu não. Estou sendo apenas o instrumento. Deus disse que batiza. Deus disse que faz maravilhas. Então pronto. Vou perguntar aqui, quem quer vir para frente aqui? Quem não é batizado do Espírito Santo? Vieram lá uma dúzia de pessoas. Meus amados, quando começamos a orar, o poder de Deus caiu sobre aquelas pessoas. Jesus batizou 6 com o Espírito Santo. Meus amados, Deus não muda. É nós que mudamos. Basta nós buscarmos a presença de Deus. Basta você conversar com Deus. Basta você procurar a Deus. E Deus faz maravilhas. Por que Deus faz maravilha? Porque lá buscam. Mas no dia que nós buscarmos a presença de Deus, o Senhor faz maravilha sim. Os seus dons serão distribuídos entre nós. Dom de profecia, dom de visão, dom de cura, dom de línguas. Por quê? Porque Deus faz maravilha quando nós buscamos verdadeiramente o poder de Deus. E Natanael viu muita coisa realmente acontecer. Eu vi também muitas coisas durante a minha caminhada de fé, que não é poucos anos, são muitos anos. Eu vi muitas coisas acontecer na minha vida. Muitas coisas. Por exemplo, eu vi um certo homem, dono de uma pocilda, lá na cidade de Calcaia. A sua família chamou, nos convidou para fazer um culto de ação de graça na sua fazenda. Na época eu tinha um conjunto, grupo musical. E aí combinamos tudo.
eu fui na frente para fazer os preparativos desse culto de ação de graça. E curiosamente eu perguntei: que culto de ação de graça é esse? Aí a irmã me respondeu: olha, o dono dessa Pocilda aqui, esse homem, um grande empresário, ele, há 6 meses atrás, ele foi acometido de um câncer no intestino. Ele foi desenganado dos médicos. Ele estava num hospital aqui particular em Fortaleza. Seus dias já estavam contados. Os médicos disseram que ele só teria aquela semana. A família já tinha preparado o seu funeral, já tinha comprado o seu caixão. Mas assim como Deus, como Natanael precisava de um sinal, aquela família precisava de um sinal também, porque nenhum daquelas pessoas eram evangélicos. E Deus tocou na vida de uma irmã que tinha acabado de chegar na cidade de Fortaleza. Deus falou para essa irmã, e isso é só para aqueles que creem na palavra de Deus. Quando Deus falou para aquela irmã, falou: olha, vai visitar fulano de tal, no hospital tal. E ela foi. Quando chegou lá não entrava nenhum evangélico, era proibido. Mas Deus abençoou de uma forma que as portas se abriram. Ela entrou, quando ela entrou naquele leito, estava aquele homem lá morto não, estava aquele homem lá magro, né? Acabado, completamente. A família estava no corredor, todos conversando entre si, esperando a hora, esperando o médico avisar que ele tinha morrido. Aquela irmã simplesmente entrou. Ela não fez nada mais do que orar, só isso. Orou e ela foi embora. Ela nem sabe o que aconteceu depois. Eu acho que ela nem sabe o que aconteceu depois. Quando ela foi embora, a família estava no corredor, até porque não tinha sentido ficar na enfermaria. Quando de repente eles ouviram a voz do homem que estava lá, que há mais de 5 dias não falava. O homem gritando pela enfermeira. Aí todo mundo correu para a enfermaria. Quando entraram na enfermaria, estava o homem sentado na cama. Quero comer, estou com fome. Aí o homem se alimentou. E o fato, amados, que esse homem foi curado instantaneamente. E aquele culto era um culto de ação de graças pela vida daquele homem. Toda a sua família foi convertida para a glória do nome do Senhor. E Deus continua operando da mesma forma, amados. Deus não mudou. Deus não mudou. O fato é que Deus às vezes cura quando Ele quer curar. Mas quando Ele não quer curar, Ele não cura, não, e acabou-se. Mas nós entendemos que nós temos que passar por isso. Se você não conhece Jesus nesta noite, você não viu nada ainda. Se você ainda não teve a sua verdadeira conversão, você não viu nada ainda. Mas no dia que você se converter verdadeiramente, coisas maiores do que essas você verá. Coisas maiores do que essa você vai ver acontecer na sua vida. Em quarto lugar, o dia mais importante na vida do homem é quando se encontra com Jesus. É porque quando o homem se encontra com Jesus, ele não tem mais paz. Entre aspas, viu, irmãos? Quando ele se encontra com Jesus, ele não tem mais paz. Ele não fica mais acomodado. E de fato, amados, às vezes a gente pensa: você está resolvendo para a minha vida melhorar. Às vezes não, fica pior mesmo. Mas fica pior, sabe por quê? Porque nós temos que aprender. Nós temos que caminhar, nós temos que seguir a cartilha do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nós entendermos e confiarmos na presença de Deus. Quando Deus nos coloca em situações adversas, é porque Deus quer nos ensinar algo para a minha vida e para a sua vida. E essa é a maneira pedagógica do Senhor fazer com cada um de nós. Porque o mais importante que Deus quer na sua vida e na minha vida é que nós creamos e confiamos nele. Você pode estar passando por diversas situações, mas você não pode se abater com isso. Ao invés de você se abater, você tem que confiar em Deus, que Ele vai mudar a história da sua vida. Pode demorar alguns anos, mas a história da sua vida vai mudar. A história da sua vida ainda não terminou. Deus ainda não acabou de terminar de escrever a sua história. Então, o que Deus quer de mim e de você é que nós confiemos na sua palavra e confiemos nele.